Ok, você poderia talvez, Eduardo, a gente vai ter mais oportunidade de falar sobre isso. Podia falar um pouco mais sobre você? Por exemplo, eu fiquei sabendo através do Edmu que você tem uns projetos bem legais, que você está tentando limpar as prefeituras acho que você tem uns formulários que as pessoas podem usar, os formulários pré-formados, de que você pode verificar, por exemplo, se alguma prefeitura está abusando, do Estado laico. O Edmu falou muito sobre isso. Podia falar um pouco sobre isso rapidamente, para a gente poder começar? Jorge, o que eu venho fazendo é que qualquer cidadão brasileiro pode fazer. Eu vou dizer, cara, não existe nada de excepcional aqui. Veja bem que eu sequer tenho inscrição de advogado, você não precisa de advogado para fazer o que eu faço, não gasta dinheiro nenhum, basta apenas ter acesso à internet e comunicar ao Ministério Público a ocorrência de leis que violam o Estado laico, assim como qualquer outra inconstitucionalidade, qualquer coisa que as câmaras municipais, as assembleias legislativas ou o Congresso Nacional façam, que viole a Constituição, pode ser denunciado por qualquer cidadão ao Ministério Público. Então, eu tenho preparado um modelo de representação, que eu vou adaptando de acordo com o teor de cada norma, quando eu pego a informação de que em algum lugar saiu alguma lei bizarra, como obrigatoriedade de bíblias em bibliotecas ou escolas, obrigatoriedade de fazer orações em qualquer ambiente que seja, que nas câmaras municipais invocar a proteção de Deus, ler Bíblia ou manter a Bíblia sobre a mesa durante os trabalhos legislativos. São apenas alguns exemplos, isso não é exaustivo. Muita coisa vem pipocando a esse respeito. Só que é inconstitucional. O cidadão comum não pode, ao contrário do cidadão dos Estados Unidos, entrar diretamente com uma injunction contra isso, pedindo a derrubada da norma inconstitucional. Ele precisa convencer algum dos legitimados. Os legitimados são aquelas autoridades que a Constituição outorga a possibilidade de entrar com uma ação de constitucionalidade, quer dizer, a legitimidade processual ativa. O legitimado, por excelência, é o Ministério Público, que esse tem a legitimidade e interesse para qualquer matéria jurídica. Outros legitimados, como, por exemplo, as confederações sindicais, ficam restritas ao objeto de sua própria razão de ser, os objetivos da sua própria entidade. Então, uma confederação sindical não teria interesse de entrar com uma ação contra a lei que mande colocar a Bíblia em biblioteca. Um sindicato de professores tem, porque repercute na área educacional, então o CEP, os órgãos que representam os professores, podem fazer isso, mas qualquer entidade sindical que, embora legitimada a propor a DIN, não pode entrar com uma ação versando sobre uma matéria que escapula totalmente da sua pertinência. Agora, existem aqueles que são os universais. O Ministério Público sempre foi, desde o início da doutrina quanto a declaração de constitucionalidade. Vou poder fazer uma digressão mais longa e tentar resumir, porque durante muito tempo achava-se que não seria razoável dizer que uma lei seria inconstitucional. Houve uma resistência forte inicial nos Estados Unidos, que foi o primeiro país com uma Constituição escrita, e ali, inicialmente, se achava que no momento que o Congresso sancionou, virou lei, não se pode dizer que seja inconstitucional. Aí, finalmente, a Suprema Corte entendeu, não, nós temos legitimidade, sim, temos competência para julgar a arguição de constitucionalidade de leis. Aí isso passou para o Brasil, já ficou pronto lá nos Estados Unidos, passou para o Brasil e passou para vários países civilizados, cada um tendo, de uma forma diferente, a sua forma de exercer o controle de constitucionalidade. Na França, por exemplo, o controle é a priori, quando a Assembleia Nacional sanciona a lei, antes de ir para o presidente da República, a sanção do presidente, a Assembleia promulga a lei, votou, aprovou, antes de encaminhar o autógrafo para o presidente da República Francesa para que ele sancione, aquilo passa pela Corte Constitucional deles, que vai examinar a lei toda e examinar se está de acordo com a Constituição. Se disser não está de acordo, eles barram ali, não vai nem para o presidente, o projeto morre. Quando eles dizem não está de acordo com a Constituição, vai para o presidente, ele pode sancionar ou vetar, segundo o critério político, mas uma vez que sancione, não se pode discutir mais. No Brasil não existe esse controle a priori. O Congresso faz o que quer, a Assembleia Legislativa faz o que quer, a Câmara Municipal faz o que quer, e a maioria das normas que são produzidas no Brasil violam a Constituição de algum modo. É muito difícil você encontrar uma lei que realmente esteja
totalmente de acordo. É mais fácil quando ocorre uma reprodução de normas que já existem em leis federais, e ainda assim essas podem conter inconstitucionalidades, mas o que algum vereador criativo, deputado estadual inventivo faça, geralmente vai olhar, tem alguma coisa errada ali. Então é muito fácil derrubar a produção legislativa de qualquer Assembleia Legislativa, de qualquer Câmara Municipal. Bem, então, eles fazem o que querem, o Executivo eventualmente sanciona, às vezes veta, ou o Legislativo derruba o veto e vira lei. Agora nós temos aí norma que diz que, como havia no estado do Rio de Janeiro, que foi a primeira que eu ataquei 10 anos atrás, quase anos atrás, em 2014. Obrigatório colocar bíblias em todas as bibliotecas públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro, sob pena de multa de 1.000 UFIRs, quer dizer, isso daria mais ou menos uns R$10 mil de multa em valores atuais. Que beleza, isso passou, foi sancionado. O que é que você faz com isso? Olha, você vai provocar a jurisdição, no caso do órgão especial do Tribunal de Justiça, não preciso chegar até Brasília contra uma lei estadual, se a Constituição do Estado do Rio de Janeiro trata da laicidade, no seu artigo 71, inciso 1º, que reproduz ipsis literis artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal. Quando não reproduz, existe vamos chamar uma gambiarra, quer dizer, você tem que pegar algum artigo da Constituição Estadual que diga que o Estado e os municípios não podem decidir nada que seja contrário às competências que a Constituição Federal lhes dá. Aí, com isso, você consegue incluir o artigo 19, inciso 1º, por via transversal, e resulta. É o que acontece no Estado de São Paulo, acontece no Estado do Ceará, sempre é com êxito. Aí você vai, então, ter que provocar algum dos legitimados. Os melhores, quer dizer, o Ministério Público, que sempre foi o primeiro, desde quando aqui no Brasil começou a existir a ação direta de constitucionalidade. Temos o Conselho da OAB, o Conselho Seccional no Estado, o Conselho Federal para as leis federais. Temos, claro, o presidente, o governador, o prefeito, só que aí esses últimos já são, às vezes, vinculados. O prefeito só pode arguir inconstitucionalidade de lei do seu próprio município ou lei estadual que interfira na autonomia do seu município. Já começa a haver restrição. Mas aqueles que são considerados dama do xadrez, podem ir contra tudo, são o Ministério Público e a OAB. E o Ministério Público é muito melhor. Então, o que eu faço? Eu apenas redijo como se fosse uma carta ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, que é nominado como representação. Assim, excelentíssimo, sou Procurador-Geral de Justiça. Na cidade tal, foi aprovada a lei assim, assada, ela foi sancionada pelo prefeito, então o prefeito vetou e a Câmara derrubou o veto, entrou e se tornou lei. O teor dela é esse, escrevo. Ou, ela foi publicada no Diário Oficial de tal dia, ou então ela está disponível no site de internet da Câmara, no endereço tal. Isto posto, requeira a propositura da ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. Ele vai abrir um processo administrativo, vai pedir informações da Câmara, pedir informações do prefeito, e, constatando que realmente houve inconstitucionalidade, ele entra com ação no órgão especial do Tribunal de Justiça. Então, na verdade, não sou eu quem derrubo diretamente as leis. Eu puxo o tapete do Legislativo. Eu informo, deduro, cagueto, x-novo a Câmara Municipal, dizendo eles aprovaram essa lei aqui que é inconstitucional. O MP, vendo que a minha acusação tem cabimento, vai propor a ação. Da mesma forma, quando se denuncia crime, se você sabe que tem um trem da alegria funcionando na Câmara Municipal, que estão contratando parente, estão aumentando o salário exponencialmente, dando revisão geral anual para cargo eletivo, são maroscas que eles vão para roubar dinheiro, você pode denunciar também, e eles podem até enfiar uma denúncia por crime de improbidade administrativa mesmo. É o mesmo procedimento. Eu considero que na seara do Legislativo, cometer uma inconstitucionalidade seria o mesmo que cometer um crime, quer dizer, conservadas as proporções. Então, para mim, é tão errado uma Câmara, uma Assembleia aprovar uma lei inconstitucional quanto um deputado roubar, um vereador pedir propina. É a mesma coisa na prática e o caminho para derrubar. Existe o Ministério Público, ele é dividido, tem a sua seção de competência criminal para verificar crimes de prefeitos, crimes de vereadores, crimes de deputados, e tem a sua seção de atribuição originária civil para conhecer de inconstitucionalidade. Então, o procedimento simplesmente é esse. Você procura o portal do Ministério Público, eles têm sempre ali um formulário já para você preencher online, você coloca seus dados e explica o que está acontecendo
na sua cidade, aconteceu no seu estado, pede a providência e aguarde. Quando se trata de uma violação gritante à laicidade, eles costumam atender de uma maneira até célere. Não digo em relação a todos os parquês, tem aqueles que são mais proativos. O Ministério Público de São Paulo é excelente, como tudo em São Paulo costuma funcionar melhor, é mais rápido, como se de São Paulo não pode parar, também o Ministério Público de São Paulo não pode parar. Outros parquês levam, às vezes, um tempo maior, por exemplo, do Ceará, levam, então, até 2 anos para entrar com uma DIN, para você ter uma ideia, por conta de burocracias internas, mas que acaba entrando, entra.